Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um evento do Simplificando Grabovoi. Nós, eu, a Elaine e a Loma, estamos aqui para convidar vocês para a gente começar a compreender um pouco melhor, né, do início, de como fazermos os métodos, né, de pilotagem, de concentração, de como alcançar os nossos objetivos. Então, sejam todos bem-vindos e participem, perguntem, o que estiver no nosso alcance nós ensinaremos, ok? A Lama? Boa Boa noite. noite, pessoal. Pode dar boa noite, Elaine. Desculpa. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e aproveitem que vai ser muito 10 hoje. Bacana. Boa noite, pessoal. A gente está aqui com muito carinho, mais um domingo, compartilhando as nossas experiências, a nossa caminhada aí relacionada com os ensinamentos de Grabovoi. E a gente quis fazer essa live muito especial para aquelas pessoas que ainda não têm o hábito, né, de fazer as concentrações em casa e que desejam ter essa rotina, né, uma rotina de concentrações, mas vocês podem perguntar para que a gente faria essas concentrações, para que serve? É o mesmo efeito de uma meditação, por exemplo? A meditação, ela traz muitos benefícios para a saúde, ela traz muitos benefícios para mudança na estrutura do cérebro, né? Tem alguns médicos que falam que quando tiram foto, né, do cérebro antes e depois da meditação, que ele muda o seu formato. Por quê? Porque a consciência celular muda. E também começa a trabalhar o despertar da consciência, né? Assim como a concentração. Mas a concentração, ela tem uma diferença que ela traz a normalização de todas as questões da nossa vida. 360 graus, tudo que tem ao nosso redor. Todas as áreas da nossa vida. Porque como está tudo interconectado, então todas as áreas elas sofrem uma alteração quando a gente começa com essa rotina. Então, é muito diferente quando a gente fala em começar uma rotina ou então fazer uma concentração por algo que você esteja precisando, algo bem pontual, bem específico, e que você faz uma vez e pronto. Então, há uma diferença muito grande para quem começa com uma rotina de concentrações e quem só faz uma vez se estiver precisando, ou algumas vezes se estiver precisando e pronto. Então, eu já ouvi várias pessoas que eu conheço falando que, nossa, mas essas sequências numéricas, elas não dão certo. Não vem das sequências, né? O evento não vem das sequências. Aquilo que nós desejamos, que nós almejamos, não vem dela. Vem de nós mesmos. Mas depende muito do nosso nível de consciência, depende muito do nosso momento espiritual. Tem uma relação direta com a nossa parte extrafísica. Então, se a gente estiver muito travado, muito adormecido, com crenças muito limitantes, claro que vai demorar mesmo, né? Mas é necessário persistir, né? Algumas pessoas precisam persistir mais, outras pessoas conseguem normalização muito rápido. Tem amigas minhas que muito rapidamente já conseguem o que elas desejam. Tem uma pessoa, uma aluna de um dos cursos, né, que eu lecionei, e que em menos de um mês fazendo os métodos de concentração, ela já teve o resultado desejado. Era um resultado simples, era um evento simples que ela queria encontrar um novo lar para morar, ela não estava satisfeita onde que ela estava morando, ela precisava de encontrar. E ela tinha uma data específica para encontrar. E aí ela começou a fazer os métodos de concentração, em menos de um mês, eu acho que foi 15 dias mais ou menos, fazendo os métodos de concentração, ela conseguiu manifestar esse evento na vida dela. Então, existe uma grande diferença, né, em fazer algo que você esteja precisando ou ter essa rotina. Qual que é a diferença, né? Ter a rotina de concentrações faz com que a gente se desenvolva. É tipo quem quer muito emagrecer ou quem quer ter a musculatura definida e começa a praticar academia. Um dia só de academia vai dar resultado? Não vai. Aí a gente entra numa questão interessante, porque cada dia que você trabalha alguns músculos, você vai se desenvolvendo, você vai fortalecendo, você vai aguentando cargas mais pesadas, etc. Conforme a sua estrutura corporal, né? Claro. Agora, a mesma coisa são as concentrações. Quanto mais você vai se concentrando, ou seja, criar essa rotina de concentrações diárias, fazem com que você se desenvolva
e comece a manifestar os eventos que você quer cada vez mais rápido. Então, eu acabei estabelecendo para mim uma rotina. Eu acredito que a Elaine, a Inês, que estão aqui presentes, também estabeleceram essa rotina para elas. E essa rotina ela é muito importante, porque quando você tem rotina, vira um hábito, vira algo que faz parte do seu dia a dia. Porque quando a gente não tem essa rotina, fica mais fácil a gente se sabotar. E nós somos mestres em autossabotagem. A gente se sabota muito. Então, o mais interessante é a gente estabelecer uma rotina, né? Estabelecer horários específicos do dia. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai se tornar algo rotineiro, cotidiano, que faz parte do seu dia a dia. Só que os resultados vão começar a vir mais rápido. O entorno das outras áreas da sua vida vai começar a alterar para melhor, e você não vai entender, tudo vai começar a vir de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito leve, muito tranquila. As suas crenças também, elas vão mudando aos poucos. As pessoas do seu convívio, né? Seu círculo de amizade também vai mudando para melhor, se for necessário. Pessoas com vibrações mais altas, né? Então, essa mudança, ela é gradativa, mas ela está relacionada com o que o Grabovoi fala de desenvolvimento criativo e harmonioso, né? E é isso, ter aos poucos, né, tendo o controle da realidade. Né? Então, a rotina, ela é muito legal, né, ter esse ritmo, ter esses horários fixos, né? E tem uma outra coisa bem interessante nas concentrações, que eu acho muito legal, que a gente tem um hábito de ter muita pressa para a gente chegar até o evento que a gente quer. E quando a gente tem pressa, a gente começa a ficar ansioso. E quando a gente fica ansioso, o que é a ansiedade? É o medo daquilo não dar certo. Mas aí, quando a gente começa a incluir a crença do medo intrínseco naquele processo, aquele processo pode ter o efeito contrário ou retardar para acontecer. Então, pressa, aquela famosa frase, né? Pressa é inimiga da perfeição. A pressa, ela atrapalha o processo criativo. A pressa é uma relação temporal que a gente tem, né? Que a gente quer, a gente cronometra quando que a gente quer conseguir algo. Mas, na verdade, quando você trabalha em normalização, não tem tempo. O tempo não existe. Então, a pressa, ela só atrapalha ao invés de ajudar. E o mais interessante, né, nessa questão é que quando a gente começa a não preocupar, não ter pressa, a gente dá liberdade para o universo trabalhar. E aí o universo começa a trabalhar em prol do que a gente do evento que nós estamos construindo no espaço da consciência, né? No espaço informacional, né? Então, essa tranquilidade, essa leveza, essa suavidade, ela ajuda muito a gente a chegar, né, aos nossos objetivos com as concentrações. É gradativo. E aí, quando você assusta, você começa a alcançar aquele evento que você almeja, né? Vocês gostariam de complementar alguma coisa? Elaine? Posso falar? Desculpa, Inês, é rapidinho. Eu gostaria só de pontuar duas coisas importantes que a Loma falou. Uma é a respeito da vibração, né? Então, a importância da gente se manter numa vibração média para alta. Isso não é fácil, né? Porque o nosso dia a dia, cada um tem os seus afazeres, suas obrigações de trabalho, enfim, né? A gente é humano e passa por intempéries. Então, mas manter o máximo de vibração alta. Como que você vai conseguir isso? É muito particular, mas com o trabalho da concentração diária, com os exercícios, com as sequências numéricas, enfim, com o estudo, com literatura, com os próprios livros, música é muito importante, pessoas de convívio que você tem, né, o seu
seu elo de amizades, tudo isso fortalece a nossa vibração. Então, veja bem, conforme a Loma estava falando, né, nos falando a respeito dos exercícios, das concentrações, do hábito, por exemplo, os hábitos, eles formam o padrão, né, diário do ser humano. Por exemplo, nós levantamos de manhã, o que nós fazemos? Escovamos os dentes, tomamos banho, vamos para o trabalho. E isso se torna tão intrinsecamente parte da nossa vida que nós não conseguimos. Por exemplo, alguém consegue ir para o trabalho sem escovar o dente? Você não vai, porque a gente se incomoda tanto com aquilo, porque é um hábito nosso. Então, assim como a oração diária é um hábito, e, por exemplo, a gente sempre fala, como a Loma também falou, sobre as crenças. Nós partimos de crenças que nos foram vendidas, né, ou incutidas pela educação, pela cultura, pelo meio em que vivemos, de que o homem nasce, cresce, vive, adoece e morre. Isso é uma crença para nós. Então, a partir do momento em que nós compramos isso como verdade, à medida em que nós vamos ouvindo, essas informações vão para as nossas células, porque independente de que a nossa alma comanda o nosso corpo, mas o nosso corpo é suscetível de todas as coisas que nós ouvimos aqui, porque precisamos deste corpo para trabalhar a nossa alma também. Então, nós vamos ouvindo, estas crenças, esta informação nos chega através do cérebro, né? Depois da alma para o cérebro, depois ela começa a mandar pelos neurônios para todas as nossas células, que são trilhões. À medida em que nós compramos essa verdade, uma célula recebe essa informação, quaisquer que sejam positivas ou negativas, nós vamos no núcleo, do núcleo da célula, que é o nucleolo, né, que a gente estudava lá na ciência, na 4ª série. Quando essa informação chega no nucleolo, né, que hoje a gente fala quarks, o que acontece? Acontece que isso ela compra como verdade, ela acredita que aquilo existe, é real, e ela passa a dar essas informações para todas as suas amigas, células que estão em volta, até que ela atinja todas as células físicas. Quando todas as nossas células aceitarem esta informação como verdade, estará estabelecida aí uma crença. Então, nós temos que ter cuidado, como a Loma falava, a Elaine estava falando agora, sobre as vibrações, né, altas, positivas, porque se é para comprarmos crenças, né, ideias, que compremos então as coisas que nos sejam favoráveis, né? Vamos acreditar na saúde, na beleza, na alegria, na prosperidade, na salvação global. Vamos, como a Loma disse até na outra live, uma das últimas aí, sobre que nós agora, neste momento, estamos tão crentes de que o mundo está perdendo suas reservas naturais, né? De que a Terra está perdendo suas reservas naturais. A água vai acabar. As geleiras estão derretendo, e nós começamos a comprar essas ideias e passamos a viver dentro dessas crenças de que a Terra está se destruindo. E o que nós ajudaríamos a fazer? Se nós comprarmos essas crenças, ajudaremos realmente a Terra a se destruir, né? Porque a gente, ao invés de ir no caminho contrário, de dizer não, nós podemos mudar, nós podemos realizar outras coisas. Existem recursos naturais possíveis e impossíveis para toda esta humanidade. Por quê? Porque são crenças, e a mídia vende isso para nós todos os dias. Então, as crenças, elas também são uma espécie de pilotagem na nossa vida, porque a partir do momento em que nós pensamos todos os dias a mesma coisa, e ficamos trazendo essas informações para o nosso corpo, para a nossa mente, elas se tornarão verdade, e passa a ser uma pilotagem, porque a gente começa todos os dias a pensar na mesma coisa. Não, então, mudemos essas crenças. As sequências numéricas, elas são apenas uma das ferramentas de Grabovoi, porque são inúmeras, dezenas. Então, é o carro-chefe? Não, todas as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho preferência por sequências numéricas, amo sequências numéricas. Por quê? Porque elas vêm como partículas de luz através dos números, né? Haja visto que todos nós chamamos o Senhor, nosso Criador, de o arquiteto do universo, então um grande matemático, engenheiro do universo, e que tudo na natureza se transforma em números. Então, talvez por isso, por acreditar nisso, é uma crença que para mim é muito legal, sempre acreditei nisso. Então, os números são sequências de luz, que ao fazermos as nossas pilotagens através dessas sequências, através desses pontos de luz que nos chegam, né, do mais alto grau do universo, que nossa mente não tem nem condições de imaginar, nós somos inundados pela luz do Criador, pela transformação que esses números nos trazem. Então, eu conclamo a todos a começarem a criar o hábito, né? Mesmo que não seja consequências numéricas, porque a pilotagem não é só consequência numérica, é você criar um evento, criar uma realidade, você começar a criar dentro da sua mente aquela realidade que você deseja. Mas que você faça alguns minutos todos os dias, como a Elaine disse.
Ninguém vai emagrecer 20 quilos num único dia de dieta, né? Nós vamos ter que criar o hábito de nos acostumarmos com a dieta, de nos acostumarmos com o exercício físico. Então, algumas pessoas, elas encontram, sim, os resultados mais rápidos. E aí, a que se deve isso? Pois é, a gente só ousa imaginar, né? Porque a gente não pode definir. Eu penso que são pessoas que costumam pilotar com muita força de vontade, com muita fé. E o que é fé? É que antes de fazer, eu já acredito que aquilo está realizado. Isso é fé. Então, se eu vou pedir alguma coisa ao universo, se eu vou me relacionar com o meu Criador, pedindo uma coisa em específico, e eu acredito que aquilo já está pronto, antes mesmo que eu peça, isso se chama fé. Então, acho que é isso que modifica o estado natural das coisas, para que algumas pessoas sejam muito rápidas, para que outras sejam talvez mais demoradas. Como a Loma disse a respeito da amiga dela ter conseguido, né, uma casa, nós acho que até tem lá no nosso site o caso de uma moça que tomou chumbinho. Todas as pessoas sabem que chumbinho não tem o contraveneno dele, que uma pessoa, um animal que ingerir este veneno, ele fatalmente vai sucumbir. Tivemos um caso há 4 anos atrás, de uma moça numa outra cidade, num outro estado, que tomou chumbinho e os médicos disseram que era questão de 48 horas para que todos os órgãos entrassem em falência, que eles não poderiam fazer nada. E uma aluna nos pediu uma sequência numérica para veneno ingerido, conseguimos, e ela, eu digo que foi com muita fé que ela fez, porque ela amava essa pessoa, e ela começou a fazer daqui para que esta pessoa se restabelecesse. Em menos de uma semana, a pessoa deixou o hospital. Então, isso são eventos que nós podemos criar para nós e para qualquer outra pessoa, através da nossa pilotagem. Mas aí entra também o quê? Aquilo que nós dissemos, a fé, que realmente aquilo vai acontecer. De entender que os métodos de Grabovoi, eles são uma ferramenta que nos pode conduzir a uma realidade diferente das crenças que nós temos até hoje. Então, volto a dizer, é aquilo que nós estamos vendo. Tem pessoas tão jovens, né, sucumbindo aí ao Covid ou a outras moléstias, enquanto que vemos pessoas de 115, 117 anos, que ficaram muitos dias internados e simplesmente estão saindo dos hospitais. E a gente pergunta, a que se deve isso? Então, nós não temos a resposta, nós ousamos imaginar, porque eu quero crer que essas pessoas criaram uma realidade diferente para elas, de que uma doença não pode detê-las, de que uma doença não vai fazer com que elas sucumbam. Isso já é uma realidade, e a partir do momento que ela acredita nisto, isto é uma pilotagem, certo? Então, o exercício diário vai fazer com que nós possamos alcançar essa vibração numa oitava superior e possamos entrar num nível diferente de vibração física, emocional e espiritual. E a partir daí, desta conexão com essas 3 chaves da nossa vida, né, que é o físico, o espiritual, o mental e o emocional, o que vai acontecer? Nós mudaremos todos os nossos padrões. Então, vamos começar a partir de hoje, né, quem ainda não tem um hábito, de fazermos essas pilotagens, de criarmos essa realidade todos os dias da nossa vida. E nós podemos mudar à medida em que nós desejamos. Ah, mas eu tenho mais de uma coisa. Ok, nós não somos obrigados a desejar só uma coisa. Nós somos infinitos e podemos querer tudo, tudo que existe no universo e podemos construir isso. Então vamos construir, certo? Se nós temos essas ferramentas, é porque Deus permitiu que estivesse aqui, neste momento. E é para que nós possamos usá-las. Ok? Elaine, Aloma? Eu vou pegar um gancho que você falou, Inês, muito bom, da tríade, né? Corpo, mente e espírito. E aí eu faço uma pergunta: o que é o tempo? Né? É atemporal, né? Quando a gente faz um pedido, se você... como é que é aquela frase? Se tudo que pedires, já credes que recebereis, não é assim? Uma coisa assim? Batei, abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Então, se você está pedindo, você já tem que ter a certeza que você está recebendo. Não que você vai receber, mas que você está recebendo. Isso é atemporal, né? Então, qual que é a sua casa do sonho? Uma casa na praia, uma casa no campo? Se veja lá. Você é merecedor de estar nessa casa. Com as pessoas que você ama, enfim, não importa, né?
Então, essa união, essa tríade que você colocou, ela é fundamental para que a gente alcance os nossos objetivos. Eu acho isso importantíssimo. E se você ficar pensando só no tempo, né? Ah, eu não tenho tempo, o meu prazo está ficando curto, enfim. Aí entra as baixas vibrações, o medo, a ansiedade, a negação. E quando entra a negação, tudo vai por água abaixo. Porque é a negação de si próprio. Não é a negação do nosso objetivo, mas a negação do todo. E o todo nos fez completo. Não é assim? Pode falar, Lu. Uma coisa que você falou, Elaine, que eu achei fantástico, a questão da vibração. Uma estratégia muito interessante para melhorar a vibração é quando a gente começa a praticar sentir a gratidão. Quando a gente começa a praticar sentir a gratidão diariamente por tudo o que a gente tem, ou por determinada área da nossa vida, que talvez seja a área que tenha mais problemas, a gente começa a reverter o negativo para o positivo. Aquela vibração mais baixa por uma vibração mais alta. É batata, é uma estratégia muito boa para aquelas pessoas que realmente estão se sentindo mal e que com determinados problemas, determinadas questões, e que querem reverter a vibração para começar a manifestar, a atrair todas essas mudanças que são desejadas na sua vida, né? E como o Grabovoi mesmo diz, né, no seu livro Ensinamentos de Grigori Grabovoi, que a gente tem que conectar os conhecimentos que ele ensina com os conhecimentos que nós já temos, conhecimentos do mundo, né? Que nós já temos, que nós já possuímos. Um livro muito interessante que para aquelas pessoas que querem começar a praticar mais a gratidão é o livro chamado A Magia. Esse livro não é do Grabovoi, mas é um livro muito bom para aquelas pessoas que desejam reverter essa vibração. Ajuda muito, ajuda muito. Você começa a se tornar mais propenso a adquirir, né, a manifestar desejos, objetivos, metas, sonhos na sua vida. Você começa a abrir o seu campo para você aplicar as práticas do Grabovoi e conseguir fazer essa virada de chave, de realmente atingir os seus objetivos, né? Eu já li esse livro, já pratiquei todos os exercícios desse livro, foi muito antes de eu conhecer o Grabovoi, foi uns 2 anos antes, 2 ou 3 anos antes, mas 2 anos antes, mais ou menos, e os resultados, eles foram muito bons. A minha vibração começou a elevar muito, e eu comecei a atrair muitas mudanças positivas para minha vida, né? E já comecei a despertar na consciência naquela época mesmo, antes mesmo de ter contato com os métodos Grabovoi. Então, eu acho que essa questão que a Elaine falou da vibração é muito pertinente, porque não adianta você querer usar os métodos de Grabovoi sendo que você está na bad total, sendo que você está muito mal. Você não vai se abrir para receber o que o universo tem para dar para você. Você vai ficar fechado para isso. Então, para você se abrir, realmente você vai ter que, né? Para você abrir seus braços, você tem que sorrir para a vida, para ela sorrir para você, porque senão ela vai te responder com a mesma energia que você está emitindo para ela. Mesma informação que você está emitindo, que é uma informação de vibração baixa, ela vai emitir para você também, né? Porque o universo, ele não consegue separar negativo do positivo, né? Nossa, para aquela pessoa, ela tá mal, eu vou lá levar um pouco de vibração alta para ela. Ele não é totalmente consciente. Somos nós que criamos isso. Somos nós que criamos o movimento do universo. Somos nós que manifestamos o movimento do universo. E ele só vai ser favorável, positivamente para a gente, se nós emitirmos informações favoráveis para ele. Então, acho que um ponto de partida para aquelas pessoas que estão mais para baixo, que estão mal, excelente esse livro A Magia. Eu indico para qualquer pessoa. É a mesma autora do livro Segredo, né? Eu vou até compartilhar. Vou até compartilhar com vocês aqui, ó. Mostrar para vocês, só para ter uma noção, né, do livro que eu estou falando. Muito bacana. Eu diria que dá de 1000 no próprio livro Segredo.
excelente, tá? E eu acho que vem uma pergunta nessa história toda, né? Como começar? Ah, Loma, nunca fiz uma concentração, como que eu vou começar? Aloma, eu acho que vai ser muito interessante esse bate-papo, porque cada uma vai ter uma forma, né? Cada uma tem uma forma diferente de fazer. Vai ser muito legal as meninas também comentarem a forma que elas fazem. Quando eu pego uma sequência numérica, por exemplo, né? Como a Inês disse, são várias técnicas, são várias práticas, mas a mais popular, por ser a mais simples, é a técnica das sequências numéricas. Quando eu pego uma sequência numérica de normalização para algo que eu queira, e vou começar, e vou sentar para fazer a concentração, claro, primeiro eu procuro um espaço tranquilo, seja no meu quarto, né? Seja num outro espaço ou na sala que seja, mas que eu esteja sozinha, que eu tenha que eu esteja à vontade, que eu esteja me sentindo confortável. Eu sento de uma maneira confortável, da forma que me faz me sentir mais confortável, né? Um horário que eu acho mais interessante, eu prefiro de manhã, mas tem pessoas que preferem à tarde ou à noite, né? Tanto faz. Então, o primeiro ponto é me sentir confortável no local que eu escolhi, né? E me desconectar dos outros assuntos da minha vida, né? Tentar me desconectar mesmo. Às vezes é difícil, bem difícil. Porque às vezes as vozes internas ficam falando, né? É bem difícil. Mas a ideia é fazer uma forcinha para tentar se desconectar e não preocupar com nada. Sentar e reservar aquele momento para isso, para fazer uma concentração. E como fazer essa concentração? Geralmente eu pego a sequência numérica e eu memorizo, porque Aloma, gosto, quando eu não estou usando o PRK1U, eu gosto de me concentrar com os olhos fechados, né? Cada um gosta de uma forma. Algumas práticas eu gosto com os olhos abertos, mas tem outras que eu prefiro com os olhos fechados. Então, eu gosto de memorizar para eu não ter que ficar olhando para ela toda hora, né? Então, eu dou uma memorizada, eu repito até umas 5 vezes se necessário. Geralmente, umas 3 vezes eu já repito e já memorizo. Já memorizo onde tem espaços para quando eu for sussurrar ou falar mentalmente, eu respeitar aquele espaço, eu demorar um pouco mais de um trio, né, para outro, porque geralmente os espaços é de um trio para outro, né? 3 em 3 números. Então, eu memorizo tudo aquilo antes de começar, porque aí eu já começo mais tranquila de que eu não vou precisar de ficar consultando toda hora, mas às vezes dá uma escapada, eu tenho que voltar e consultar. Então, é bom ela estar, né, muito próximo da gente, né? Muito fácil, ou aberta no computador, ou anotada num papelzinho do lado, porque aí qualquer coisa, né, abre o olho um pouquinho, olha e volta. Então, o primeiro ponto é essa questão do espaço confortável e dos olhos, né, fechados ou abertos da forma que preferir, e se quiser memorizar a prática ou a sequência antes, sim, né, também faz. E o segundo ponto muito importante, que é o mais importante no processo criativo, é a visualização, que a Elaine comentou muito bem nas palavras dela, que é você imaginar aquilo que você quer. Então, quando você quer um determinado evento, por exemplo, né, o exemplo que a Elaine deu, uma casa nova. Às vezes você não sabe a sequência numérica disso, né, de obter uma casa nova, mas às vezes você usa os métodos de concentração para obter. Então, você vai fazer o exercício 1, vai fazer a sequência numérica de 7 dígitos, vai fazer a sequência numérica de 9 dígitos e vai ler o texto final, ou seja, fazer aquele exercício do dia relacionado com a casa nova que você quer adquirir. Então, você vai usar aquela prática, seja com os olhos fechados ou com os olhos abertos, mas o mais importante é visualizar, se ver dentro daquela casa. Como se fosse uma cena de filme. Se tiver cheiro, melhor ainda, né? Os seus sentidos, se eles estiverem conectando com aquela visualização, melhor ainda. Uma visão colorida, né, daquela cena acontecendo, a cena se movimentando, você sentindo, né, você se sentindo lá, né? Eu conheço várias pessoas que nem praticam Grabovoi, mas elas fazem esse tipo de visualização e dá super certo.
né? Nem todas as pessoas é assim, mas com uma parte das pessoas acontece, né? Elas conseguem, através da visualização, alcançar, manifestar seus desejos. Então, se sentir lá, né? Se visualizar lá. Quando a gente alcança um nível mais intenso, né, de concentrações, a gente começa a desenvolver bastante a consciência, vem alguns flashes de informações sobre aquele evento, né? Isso é um pouquinho, alguns textos que eu costumo colocar nos posts aparecem sobre clarividência, né? Você vê a evolução do evento acontecendo, você consegue acessar o campo daquelas pessoas que estão dentro daquela visualização. Mas isso é mais para frente. Mas de início, o mais importante é você ver o evento que você deseja, você sentir, viver aquilo. E prestar atenção, como se você estivesse fora da cena, prestar atenção nos seus sentimentos relacionados com aquele evento, tá? Porque pode ser também que você tenha sentimentos negativos, porque às vezes aquele evento não é uma boa para você. E às vezes aquela concentração está te fortalecendo uma intuição sobre aquele evento. Por isso que Grabovoi é bem profundo, né? Mas o mais importante é essa visualização e prestar atenção em você durante a visualização. Nossa, eu estou me sentindo um pouco mal, um pouco angustiado. Pode ser uma crença limitante que você tem em relação a esse evento. Eu já senti muito isso, de fazer aquela concentração sobre aquele evento que eu quero e me sentir angustiada, várias vezes. E eu me perguntava, o problema é que eu não é uma boa para mim, é a minha intuição ou é uma crença limitante? Né? Então, pode ser uma intuição ou pode ser uma crença limitante. Então, assim, prestar atenção nos seus sentimentos é muito importante. Como eu já sabia que eu tinha crença limitante sobre aquilo, eu continuei fazendo. Continuei fazendo, até aquele sentimento ir se esvaindo. Porque a minha crença, ela foi se dissipando também. Né? Foi mudando para uma crença fortalecedora, né? Que ia contribuir para eu obter aquele desejo que eu almejava, né? Que eu estava fazendo naquela concentração. Então, a visualização é muito importante, prestar atenção em você naquela cena e como você se sente se vendo naquela cena. É muito legal. E se vierem alguns flashes, algumas informações, alguma coisa, preste atenção naquilo. Né? Pode ser um lapso de intuição que você está tendo. Né? Às vezes já teve situação de eu fazer a concentração e de eu ter a intuição de acessar uma outra sequência numérica. Nossa, faz concentração para esse tipo de sequência numérica. E aí, depois daquela concentração, eu procurava alguma sequência numérica relacionada com determinado assunto da minha intuição e eu fazia também sobre aquela normalização daquela outra sequência. Né? Ou seja, a concentração, gente, ela dá um leque tão grande, que com o tempo, né, dá um efeito muito profundo na sua relação consigo mesmo. Você começa a se conhecer mais, né? Você começa a conhecer mais os seus sentimentos, mais os seus desejos, a sua natureza, né? Então, isso é muito, muito importante. E eu queria perguntar para vocês, Elaine e Ine, se vocês querem complementar. Então, é muito pertinente o que você está falando, né, sobre as criações, a energização, sobre como se funciona esse método, e que cada um descobre a sua maneira, né, porque não é uma receita de bolo, as sequências numéricas para tal evento é aquela sequência, mas cada ser recebe dentro de si uma informação externa, né, de como realizar isso. Para mim, eu não sou como a Elaine, tá, pessoal? A Elaine é tranquila, eu tenho pensamento acelerado, eu penso muito, eu falo muito rápido, realmente compreendo tudo isso. Então, para mim, olha só, olha a diferença. Eu faço as pilotagens andando. Olha só. Então, aqui na minha casa tem, né, o espaço do fundo da casa, que é todo calçado, tem a piscina, então eu tenho o hábito de orar de manhã e já fazer as minhas sequências numéricas. Então, o que eu faço? Eu vou lá para o fundo e começo a realizar, né, as sequências andando,
sabe? Eu fico andando em volta da piscina e é o meu jeito, tá? Eu não consigo ficar estática, parada. É muito complicado para mim, porque é um hábito que eu tive, acho que eu gosto muito de andar. Então, eu faço assim. E quando a Elaine falou sobre a gratidão, o que nós devemos colocar? A gratidão, ela é o sentimento que é altamente reconhecida pelo universo, porque o que é gratidão? Significa que a energia que saiu de mim, a mim deverá voltar. Então, quando eu tenho gratidão por alguma coisa, por tudo, por exemplo, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que nós fazemos, e a gratidão, ela não é uma mera palavra, ela é um sentimento, você sente, a gratidão você sente. E quando você consegue sentir a gratidão, você expande seu campo energético e a sua vibração. Gratidão, para mim, é mais ou menos assim. Eu geralmente desejo que todas as pessoas que desejam os mesmos objetivos que eu alcancem os mesmos resultados que eu desejo para mim. Nós temos o hábito de pedir muito, por exemplo, alguém que ora pelo filho que está doente. Aí, geralmente, eu pergunto para algumas pessoas que aparecem aqui, porque eu sou terapeuta, eu pergunto, quando você ora, como você faz? Ah, eu tenho pedido muito pelo meu filho, tá ok. Mas você já lembrou de pedir também por todas as crianças que passam pelo mesmo problema que o seu filho? Ah, não, então. Então, veja bem, o universo, ele é criativo e ele é abundante. Então, para mim, entra aí, como a Elaine disse, que a gente mescla Grabovoi com os conhecimentos que a gente tem do mundo, com as coisas que a gente já conhece, que a gente vivencia, que são positivas. Então, por exemplo, se eu desejo para o meu filho, e eu desejo para todos os jovens, todos os adolescentes, tal, porque minhas filhas já são adultas, aquilo que eu desejo para o meu filho, significa que essa energia que emana de mim, vai alcançar todas as pessoas que buscam aquele objetivo de forma positiva, tá? Porque eu estou pensando no positivo. E esta energia fortalecida, ela volta vibrante em, sei lá, quantos deusilhões de vezes mais fortalecida para mim. Existe uma crença que acho que todos já ouviram que dizia assim, ó, cuidado com o que você deseja para os outros, porque volta dobrado para você, não é assim que a gente ouvia? Exatamente. Só que a gente tem que lembrar que o que volta dobrado é a coisa positiva também. Então, não é só o negativo. E quando fala, é verdade. Até o negativo, se você ficar desejando para outra pessoa, pode voltar para você, porque é uma pilotagem. E se você abrir um campo para que aquilo aconteça para uma outra pessoa, por exemplo, você entrou em vibração com aquela energia e vai entrar numa sequência de vibracional com aquela pessoa e vai ficar trocando energia com o mesmo que você desejou para aquela pessoa. Então, o que nós devemos desejar para os outros? Na gratidão, é tudo que nós buscamos para nós, que nós possamos alcançar também as outras pessoas, porque o Grabovoi fala muito de salvação global, né? Que é o quê? Ajudar as pessoas a se elevarem, a sair dessa terceira, quarta dimensão para a quinta. E se nós desejamos ajudar o outro, e nós não fizermos nada, seria como nós estarmos guardando, como Jesus dizia, a luz debaixo do alqueire, né? Não guardeis a luz embaixo do alqueire, não guardeis o conhecimento, não guardeis a gratidão, não guardeis as informações. Então, quando você deseja para o outro o que você deseja para si, mas Inês, isso é difícil. Sim, é difícil, mas geralmente a gente está pedindo por um evento. Vamos dar o exemplo da casa. Tá, neste mundo, conforme nós já dizemos muitas vezes, existem lugar para todos e recursos naturais para todos. Todas as pessoas poderiam ter uma bela casa, um belo carro, saúde perfeita, trabalho, equilíbrio mental, emocional, espiritual e físico. Então, existe lugar para tudo isso, para todos neste planeta. Nós que, enquanto seres humanos, carregando algumas crenças em nós, acreditamos que é limitado os recursos, que tem que ter o rico para ter o pobre. Não, nós poderíamos todos estar vibracionando. Mas eu já ouvi alguém dizer assim, ó, mas se todo mundo fosse rico, como seria? Geralmente eu falo assim, nossa, seria uma maravilha, porque cada um só faria o que gostaria de fazer, concorda? Então, tem pessoas que gostam de lidar com crianças, não é minha praia, tá, pessoal? É uma coisa que, acho que eu cuidei muito de criança quando eu era criança, que cuidar de criança não é uma coisa favorita para mim, tá? Então, mas, por exemplo, tem gente que gosta de criança, tem gente que gosta de dar aula, tem gente que gosta da área da medicina. Olha que maravilha se todos nesta terra fôssemos milionários e pudéssemos escolher o que fazer com alegria, sem precisar só do dinheiro, né? Tá, quando eu digo isso, não é que o dinheiro é uma crença limitante, não. O dinheiro é maravilhoso, adoro o dinheiro, é uma vibração cósmica, energética, né? E divina, porque é a troca do nosso tempo, do nosso conhecimento, mas eu estou dizendo de repente, você fazer só aquilo que lhe daria prazer. Isso seria ser todos ricos.
Eu não preciso ter, por exemplo, um heliporto no fundo da minha casa, do meu quintal. Primeiro que meu quintal nem cabe um helicóptero, né, gente? Mas, por exemplo, eu não preciso disso para ser feliz. Mas tem pessoas que precisam, e se ela precisa disso, que ela alcance o objetivo dela, certo? Eu não preciso, preciso de outras coisas, necessito de outras coisas, assim são com todas as pessoas. Se você perguntar hoje para uma pessoa que está doente, com uma doença autoimune, uma doença, né, invasiva, o que ela vai dizer para a gente? Que ela quer saúde, não é? Para ela, o ter saúde seria felicidade neste momento, seria a plenitude da alma dela. Então, vamos começar a olhar com gratidão para todas as coisas que nos pertencem neste momento. Quando eu faço as minhas meditações de manhã, minhas pilotagens com as sequências numéricas, é uma coisa que desde a primeira vez, do primeiro curso que eu dei de Grabovoi, de iniciação a Grabovoi, eu fui conduzir uma pilotagem e eu vi, né, tem uma clarividência, eu vi para fora da Terra uma mão assim, gente, uma mão assim, estendida, que ninguém vai, vocês podem achar que eu sou louca porque eu falo que é a mão do Criador. Eu vejo daquela mão, cai recursos incalculáveis para nós, e sempre dentro daquilo que eu peço. Então, por exemplo, se eu estiver pilotando para um evento financeiro, gente, eu vejo caindo moedas de ouro, dólar, e não é que eu fico imaginando aquilo, eu vejo cair, então, e cai sobre mim, nossa, eu me sinto plena, rica, mais rica do universo. Se estou fazendo para a saúde, eu vejo como se daquela mão, lá do infinito, caísse sobre mim flocos de luz que vão normalizando todas as minhas células que naquele momento não estão bem ou que não estão saudáveis dentro daquilo que precisaria. Então, cada um vai encontrar o seu meio, o seu método, e torna-se cada vez mais fácil quando nós criamos o hábito, conforme disse a Loma. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma pilotagem, olha só, gente, a mão já está lá. Por quê? Porque a partir de que eu vi isso, que eu percebi, né, com a minha terceira visão, todas as vezes que eu vou fazer uma pilotagem, eu enxergo aquela mão suspensa, eu vejo aquela mão de luz, e daquela mão de luz cai sobre todo o planeta, inclusive sobre mim, aquilo que eu estou pedindo. E quando eu faço isso, eu me sinto extremamente agradecida, porque aí entra aquilo que a gente fala do centésimo macaco, vai para todas as pessoas que buscam o mesmo que eu, esta pessoa reverbera dentro dela esta energia, ela devolve ao universo, muitas vezes sem nem saber o que está acontecendo, mas ela vai sentir naquele momento, se fosse um evento de saúde, ela vai sentir tranquilidade no corpo, ela vai conseguir uma melhora, sabe? Ela vai dizer assim, nossa, de repente tive um bem-estar e não sei nem por quê. Por quê? Porque alguém naquele momento está pilotando, alguém naquele momento está criando um evento de saúde para todas as pessoas deste universo. E aquela pessoa estando com a sua energia expandida, ela está com os braços abertos, conforme disse a Loma, para receber essa energia, muitas vezes sem nem mesmo perceber. Porque é da lei que aquele que sabe mais, puxe o que sabe menos, que ensine, que transforme, que leve o conhecimento. E é da lei que aquele que sabe como fazer mudar uma realidade, ajude os outros a também mudarem a sua realidade. Mas é um esforço contínuo, né? Então, se a gente está fazendo para a saúde, vamos fazer até normalizar. Estamos fazendo para o financeiro, vamos fazer até normalizar, seja o espiritual. Ah, mas e daí? Posso fazer um de manhã, posso fazer uma noite? Eu, como aluna, prefiro fazer de manhã, enquanto minha mente está tranquila, enquanto eu não comecei o dia, que depois a gente pensa muita coisa. Mas nada impede que possamos fazer no meio da tarde, antes de dormir. Ah, mas e eu esqueci, estou na cama. Faça dormindo mesmo, deitado, não tem problema nenhum. Então, mas sempre lembrando que essa é só uma dica, tá, gente? Não é a Grabovoi que fala isso, daqui é a Inês, a louquinha aqui, que faz desse jeito. Então, lembrem-se, quando você pedir alguma coisa, de reverberar para todos aqueles que necessitam, e que aquilo que você recebe naquele momento, por exemplo, em mim é assim, olha, entra em mim, entra, sai pelo coração, e do coração sai em faixa de luz, alcançando todas as pessoas que desejam aquilo. Então, naquele momento, eu me sinto um canal do Criador. Naquele momento, eu me sinto auxiliar do Criador, no sentido de criar uma realidade nova para todos aqueles que buscam os mesmos objetivos que eu naquele momento. Então, nós convidamos vocês a começarem a descobrir como é que seria legal para você criar um método para você, porque o método de concentração, ele é ensinado, tem suas fórmulas, tem as sequências de 7 dígitos, de 9 dígitos, ou de mais dígitos, não tem problema, mas como é a sua forma de perceber isso? Como você, seu ser interno, descobrindo a sua sabedoria interna, porque tudo isso são informações que nós já trazemos no nosso espírito, nós já estávamos prontos para descobrir essa verdade ou relembrar essa verdade. Só que muitas vezes
os problemas cotidianos, eles nos impedem, né, de fazer aquilo que nós precisamos. Nós temos tantos problemas e tantos afazeres e tantas coisas a serem realizadas, que nós esquecemos de tirar 10 minutos para o divino, para o Criador, né? No sentido de religar, que é a nossa ligação com Deus. Deus não precisa de nós. Nós temos que nos lembrar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O único problema foi que o homem quis rebaixar Deus à semelhança humana. Então, aí é que está o nosso grande problema. Quando nós entendermos que nós somos reflexo do Criador e não o Criador, o nosso reflexo, nós teremos descoberto a fonte de um novo caminho, de uma nova história. Então, o Criador não é semelhante a mim, eu sou semelhante ao Criador. Então, se eu sou semelhante ao Criador, o que o Criador faz? Cria o que ele deseja, ele cria da forma que ele quiser. Então, se eu sou criado à sua imagem e semelhança, eu posso fazer tudo o que o Criador faz, certo? Então, lembrem-se, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem tentou rebaixar Deus à sua própria imagem. Então, este é o grande problema da humanidade neste momento, ok? É só para deixar isso para uma reflexão, ok? Alama? Elaine, quer complementar? Elaine? Eu quero sim, gente. Olha, hoje a gente está tendo a oportunidade de ser muito agraciada com palavras tão lindas, né? Com tantos ensinamentos. Obrigada, Loma, obrigada, Inês, por tanta riqueza. Pegando o gancho de vocês, porque eu não sei nem por onde começar, eu vou do fim para o começo, enfim, vou fazer uma bananosa, mas tudo que a Inês falou é muito pertinente. Obrigada, Inês, muito rico. E você me lembrou de um professor que eu tive, que ele contou um caso certa vez, que ele disse que uma aluna não rezava o Pai Nosso. Nunca tinha rezado o Pai Nosso. E ela não rezava o Pai Nosso porque ela não queria que o Pai fizesse a vontade dele, né? Como fala a oração. Porque ela não sabia qual que era a vontade do Pai para ela. Então, ela queria sobrepor a vontade dela à vontade do Criador. E por isso ela não rezava o Pai Nosso. Olha que coisa absurda essa, né? Mas é humano, né? São pessoas, né? E a gente não está aqui para julgar. Mas pegando toda essa riqueza de palavras que você trouxe para a gente de ensinamento, eu me lembrei desse caso e lembrei de Grabovoi também, porque Grabovoi, ele sempre fala, né? Em alguns livros, o que você não quer para você, você não deseja para os outros. Então, quando você faz uma sequência numérica para normalização de saúde de qualquer pessoa, você tem que pensar naqueles próximos seus e em você próprio, né? Então, eu já fiz sequência numérica, já fiz trabalhos de normalização sentada numa cadeira de hospital para outras pessoas. Eu obtive resultado praticamente instantâneo e foi surpreendente. E chegou uma pessoa e falou assim, nossa, sua aura está todinha rosa. E aquilo para mim foi uma baita de uma emoção, porque ela estava vendo que eu estava fazendo a sequência numérica totalmente com o meu chakra aberto, voltado para a intenção, para a normalização, para a saúde daquela pessoa, para o restabelecimento dela. E assim estava ocorrendo, né? Não obtivemos o resultado final que a gente queria, mas não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Mas naquele momento, tudo que eu estava pedindo, eu conseguia. Então, no mesmo instante que eu estava fazendo uma normalização, sei lá, para era um problema meio grave, mas eu estava pensando no problema cardíaco dele, na mesma hora vinha uma intuição, que nem disse a Loma, e já falava assim, olha, agora você acabou do coração, você começa a pensar no fígado. E aí eu trazia uma sequência numérica para a normalização do fígado, para aquele problema que eu achava que era, e de repente vinha um laudo do médico e falava, olha, agora o problema está esse, depois o problema é renal, depois o problema... E a gente ia trabalhando com a nossa intuição, e dava certo, né? Porque a gente estava trabalhando com o coração. Então, quando a gente se abre, a gente abre a nossa intuição, abre o nosso canal, tudo fica mais fácil. Nossa,
vocês falaram tantas coisas maravilhosas, assim, de tanta profundidade, de tanta verdade. Tudo que você falou a respeito da gratidão, Inês, é real, né? Me tocou profundamente. Eu sou muito grata pelas suas palavras e eu acho que isso vai tocar o coração também de muitas pessoas, verdade. A gente tem que se abrir, né? Abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos canais para entender o que as pessoas estão tentando nos trazer, né? Me tocou, não sei porquê, mas quem sabe eu precisava ouvir, e tanta gente que vai assistir essa nossa live depois vai se sentir tocada com as nossas palavras. Então, tem dias também que eu não consigo fazer sequência numérica sentada, que nem disse a Loma. Então, quando eu vou fazer minha caminhada de manhã na praça, eu estou fazendo a caminhada com um fone de ouvido, com alguma sequência na minha cabeça, já ou a própria sequência do dia, ou ser de um exercício ou de outro, e de repente eu olho para o céu, eu não tenho a sua visão ainda de ver a mão, mas eu consigo enxergar uma abundância divina caindo para todos. E aquele problema sendo solucionado, né? Aquele objetivo sendo solucionado para todos, né? E aproveitando um gancho que venha a gessar o mais rápido possível, que essa abundância se estenda a todo o universo. Né? Eu achei muito linda a mão que você falou, me lembrou demais do Gessara. Então, que isso aconteça, que essa abundância plena, né? Essa riqueza não só de recursos materiais, mas a riqueza de recursos mentais, espirituais, atinja a todos nós. Nós estamos tão carentes disso, né? E Grabovoi nos proporciona isso, de uma maneira simples, né? A gente vai fazer uns exercícios daqui a pouco, e as pessoas vão poder constatar isso que a gente está falando. E eu acho que é só praticando, é só abrindo o coração, né? Abrindo mesmo. Se abrindo para o amor é o primeiro passo. Aloma? Nossa, maravilhoso, gente. Amei. Muito bacana. Nem tenho mais o que dizer. Eu acho que a gente pode partir aí para os exercícios, né? Eu tenho uma sequência numérica entrando aí no gancho que a Inês comentou, né, da salvação. E queria propor aí para todos nós, para a gente poder praticar, todas as pessoas que estão nos assistindo também, para praticar a sequência numérica da salvação, da forma mais simples, na concentração mais simples, no caso das pessoas que nunca fizeram ou não sabem como começar a fazer concentrações. É simplesmente olhando para a sequência, se concentrando nela e pensando no evento desejado. Né? É uma forma ainda mais simples do que a forma que eu tinha falado sobre memorizar a sequência e fechar os olhos. Essa é a forma mais simples de concentrar numa sequência numérica. Se concentrando nela e imaginando o evento desejado. No caso, a salvação são todas as pessoas vivendo em juventude, vivendo em harmonia, em saúde, abundância, vida, felicidade, abundância em todos os sentidos, né? Incluindo também o financeiro, como a Inês colocou muito bem aí para a gente, a Elane complementou. Então, fica uma sugestão para a gente poder fazer aí 3 minutinhos, né? De uma concentração dessa sequência numérica da salvação, né? Eu vou até marcar para a gente poder fazer aqui, e a gente pode começar, né, a fazer essa concentração da sequência 3, peraí, 3198, 17318. Tá errado, estava errado, tá, gente? Não é isso, Elane? Tá correto agora? 3198, 17318. Certinho? Tava erradinho aqui, já consertei. Então, a gente pode começar a fazer a concentração. Então, vamos lá.
Tranquilo. Passaram 3 minutinhos da nossa concentração. Podemos ir voltando aos poucos ao estado normal. Saindo aos poucos, né, do estado de concentração. E aí, meninas, vocês querem continuar a próxima concentração ou querem fazer alguma colocação antes? A Inês está no mudo ainda. Isso. Podemos passar para a próxima, né? Para retirar a neutralização dos efeitos nocivos da vacina. Podemos. Então, vamos explicar. Vamos só fazer uma parte sobre isso. Nós vamos fazer um exercício agora com uma sequência numérica que foi ditada por Grabovoi para nós, para neutralização de algum efeito nocivo das vacinas do Covid, tá certo? Claro que seria para todas as vacinas, mas foi criado neste momento. Então, o que nós faremos? Qualquer pessoa que já tomou a vacina, ou que vai tomar, ou já tomou a primeira dose, vai tomar a segunda, ou acha que a vacina pode lhe fazer mal, pode começar a fazer a concentração diária, né? Ou quando vai, por exemplo, hoje a minha filha foi tomar, mãe, como eu faço? Eu brinquei. A hora que a moça já havia feito a pilotagem, falei, a hora quando forem te aplicar a vacina, você imagina todos esses números dentro daquela ampola, que todas as pessoas estão tomando, e depois por todo aquele estádio, que é um estádio que está fazendo, para que todas as pessoas que vão receber essa vacina sejam retirados todos os efeitos nocivos dela. Então, isso você pode levar até um papelzinho, você pode fazer antes na sua casa, você pode escrever no seu braço para não esquecer, e todo mundo está na fila, né? Fica na fila mentalizando que aquela vacina que você vai receber são partículas de luz que vão evitar que você possa ser contaminado, né? Quem escolher tomar a vacina. Então, nós sugerimos isso porque as pessoas têm pedido bastante, né, Aloma? Então, a Aloma pode conduzir para a gente ou quer que eu conduza? Eu vou compartilhar aqui, Inês, se você quiser Sim. conduzir, pode ficar à vontade, tá? Ok, então vamos lá. Neutralizando os efeitos nocivos da vacina. 2, 4, 8, 7, 9, 4, 8. Você pode fechar os seus olhos, que eu vou ditar mais algumas vezes o número, para que você perceba a energia desses números adentrando o seu corpo e se espalhando por todo este planeta. 2, 4, 8, 7, 9, 4, 8. 2, 4, 8, 7, 9, 4, 8. Perceba a vacina no seu corpo, como partículas de luz, como um revestimento divino que encapsula todas as suas células, impedindo que elas adoeçam ou que elas venham a ter efeitos contraditórios dentro dessa vacina. Perceba a vacina apenas sendo benéfico para você. 2, 4, 8, 7, 9, 4, 8. Veja você com um grande campo de luz em torno de você, de uma luz branco prateada, que isola você de toda e qualquer nocividade de vacina. 2, 4, 8, 7, 9, 4, 8. Sinta como se você e todas as outras pessoas são incólumes aos efeitos nocivos. Você só recebe e só compartilha as suas células aquilo que for bom para você desta vacina. 2, 4, 8, 7, 9, 4, 8.
E agora vamos retomando a nossa consciência, voltando para o momento atual, sentindo-se como se o seu corpo todo esteja envolto num campo de luz branco prateada. E você em contato com todas as leis universais de saúde, de prosperidade, de abundância divina, que nos chega do Criador. Você se sente extremamente grato por ter saúde. Você se sente extremamente grato por estar bem no aconchego da sua casa, no seu lar, com a sua família. Você se sente extremamente grato por sua família e seus amigos estarem bem. E ainda, se você perdeu alguém por conta disso, lembre-se, nós não podemos resolver tudo para todos, nós podemos desejar para o outro, mas o outro é que cria a sua própria realidade. Então não é culpa nossa se perdemos alguém ou se alguém escolheu, mas temos que ser gratos por tudo aquilo que nós pudermos criar para nós mesmos e dentro daquilo que nós pudermos criar para os outros neste momento. Então nós nos esforçamos. Agora, como o outro vai receber, nós não conseguimos determinar. Então sejamos gratos ao universo. Gratidão profunda por todos vocês terem participado conosco. Gratidão. E vamos convidar vocês para as próximas lives. Esperamos que vocês possam ter assimilado, né? O quão simples, mas profundo são as técnicas de Grabovoi. Uma coisa tão simples, né? E a pessoa é tão simples que a gente diz assim, nossa, é tão simples que parece uma bobagem. Pois é, mas é muita profundidade, tá? Nós chegamos aqui, mas nós só começamos a estudar, né, meninas? Então, a gente estuda um pouquinho e vai passando, estuda um pouquinho e vai passando. Então, os ensinamentos de Grabovoi, pelo Simplificando Grabovoi, é como se fosse informações a conta-gotas, tá? Nós vamos colocando à medida em que estivermos no sentido capacitados e à medida em que as pessoas desejarem receber essas informações. Muito grata pela presença de vocês hoje. Gratidão imensa, muito obrigada, Inês, pelas palavras tão sábias. Elaine, muito obrigada por ter contribuído, deu para sentir seu coração. Vibração alta, deu para sentir. E Obrigada. a Inês, quanta sabedoria. Nossa, eu só tenho que agradecer a participação suas. Eu senti uma vibração enorme na concentração de salvação, né? E dos efeitos da vacina também. Então, foi uma live fantástica. Espero que agregue a todas as pessoas que assistirem. Espero que a gente consiga levar essa sementinha, né, de salvação, de felicidade, de plenitude, de vida para todas as pessoas que estão nos assistindo e que possam transformar suas vidas, sempre para melhor, porque a gente merece, né? Como diz a Elaine, nós somos merecedores. Então, um grande abraço, né? Ótima semana para todo mundo. E a gente vai se vendo aí nas nossas redes do Simplificando Grabovoi. Um abraço para vocês e... Elaine? Tchau, gente. Tchau. Obrigada pelo dia, pela live, por tudo que vocês proporcionaram para a gente hoje. Obrigada. Obrigada pelo carinho de todos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.